Fala galerinha, seja muito bem-vindo ao canal Criando Games, eu sou o Fred e hoje nós vamos estar dando continuidade aqui no nosso curso de C# para Unity. Nós vamos ver como que nós podemos utilizar classes abstratas em conjunto com as classes seladas para assim a gente conseguir otimizar as nossas aplicações e jogos. Eu vou mostrar isso aplicado aqui na prática, em um jogo de verdade, dessas formas vocês vão ver aí como que isso pode funcionar em conjunto, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal e ative aí o sininho para não perder nenhum conteúdo. E sem muita enrolação, bora começar aqui o nosso vídeo. Bom, como vocês podem ver, eu já estou com a Unity aberta, eu tenho esse joguinho aqui. Antes de eu mostrar para vocês, né, como que a gente consegue aplicar aí, trabalhar com classes abstratas e seladas ao mesmo tempo, em conjunto, né, eu vou mostrar como que é esse joguinho, basicamente como que funciona, né. Então eu vou dar play aqui para vocês verem como que funciona esse jogo. Bom, então basicamente esse daqui é o jogo, é um jogo bem simples, onde eu fico spawnando aqui inimigos na minha cena, e aí eu tenho que derrotar todos esses inimigos, né? É um jogo bem simples, é baseado aí em waves, né? Então cada wave vai sendo spawnado aí mais inimigos, e todos esses inimigos são os inimigos padrões aqui do jogo, né? E aí futuramente eu vou criar aí outros vilões para outras fases e tudo mais, um vilão como se fosse o boss da fase, né? E tudo mais. Então aqui basicamente como são os vilões padrões, né? Os inimigos padrões do jogo, todos eles possuem aí o seu comportamento definido por uma única classe, que eu chamei de Simple Enemy, é o nosso script aí da nossa classe selada. Então basicamente esse aqui é o nosso jogo, então bora ver como que a gente vai utilizar a classe abstrata em conjunto com a classe selada. Bom pessoal, então eu já estou aqui com os meus scripts abertos, tá? Então olha só, eu tenho o meu script Enemies, que é a minha classe abstrata, e eu tenho também o meu script Simple Enemy, que é a minha classe selada. Essa minha classe selada está herdando da classe Enemies, que é a nossa classe abstrata. Então vamos ver agora como que a gente consegue trabalhar aí com essas duas classes em conjunto, para assim conseguir uma melhor otimização dos nossos jogos e aplicações. Então olha só, aqui na minha classe abstrata, como a gente viu em aulas passadas, a minha classe abstrata ela funciona como se fosse um molde para as outras classes. Eu vou fazer um paralelo aqui. A nossa classe abstrata, você pode pensar nela como sendo uma matéria-prima para a produção de outros produtos. E a minha classe selada, ela funciona mais ou menos como se fosse o nosso produto final, que está utilizando a nossa matéria-prima. E aí eu posso ter vários produtos finais que utilizam a mesma matéria-prima. E aí, fazendo o nosso paralelo aqui, né, eu tenho a minha classe abstrata, que é a minha classe Enemies, e eu tenho a minha classe do meu inimigo padrão aqui do jogo, tá? Por enquanto eu só tenho um tipo de inimigo nesse jogo, que é o Simple Enemy. Então esse Simple Enemy é o nosso produto final, a classe que define o comportamento desse meu inimigo, que é o inimigo padrão. E aí eu não preciso de outras classes herdando dessa minha classe Simple Enemy, porque os outros inimigos terão comportamentos diferentes, então eu vou utilizar aqui a nossa classe abstrata, que é o molde para todas as classes aí de inimigos do meu jogo. Então olha só, eu tenho algumas variáveis aqui, tá? Que eu vou utilizar nas minhas classes de inimigos. Tenho também aqui, por exemplo, dois métodos abstratos, Def Enemy e Follow Player. Eu posso utilizar esses dois métodos aqui em todas as classes de inimigos, porque Def Enemy é o método onde eu implemento a morte do meu inimigo, e Follow Player é o método onde eu vou implementar aí um método para que o meu vilão siga o meu personagem lá durante o jogo, tá? Então aqui eu tenho um construtor, tá? Um método construtor, onde eu defino aí a quantidade de vida do nosso inimigo, tá? Uma quantidade padrão. Então se eu não definir, por exemplo, aqui no meu script Simple Enemy, se eu não defino aí a quantidade de vida que esse meu inimigo terá, por padrão ele terá 20, tá? Que é a definição que eu criei aqui no meu construtor. Então olha só, agora eu vou aqui na minha classe selada, a gente tem aqui alguns métodos implementados, tá? Tem algumas coisas aqui que a gente não aprendeu ainda, a gente vai aprender futuramente, não precisa se preocupar, não vai ser necessário entender todo o script. Eu vou mostrar para vocês o necessário para entender como que a classe abstrata está trabalhando em conjunto com a classe selada e como que vocês podem fazer o mesmo. Então olha só, eu tenho aqui, por exemplo, olha só, eu tenho esse método aqui que é o meu método DefNote. Então Def Enemy. Eu tenho aqui a minha classe Def Enemy. Essa minha classe Def Enemy eu implementei ela, lembrando que as nossas classes abstratas elas devem ser
obrigatoriamente implementadas aqui na nossa classe, que está herdando da nossa classe onde contém esse método abstrato. Então eu fiz a implementação obrigatória aqui do meu método defEnemy. E aí, olha só, public override, lembrando que a gente está fazendo uma sobrescrita de método, porque o nosso defEnemy já existe aqui na nossa classe abstrata. Então, como eu estou fazendo uma sobrescrita, eu utilizo aqui a palavra override. Se você não lembra como que funciona a sobrescrita de métodos, eu vou deixar aqui no card, dar uma conferida lá. Então aqui eu tenho a implementação para que, caso o meu inimigo morra, vai acontecer isso daqui que eu defini, tá? E aqui também eu tenho o meu método followPlayer, que também é um método abstrato aqui, followPlayer. Então eu acabei fazendo também a implementação desse meu método. E aí é a mesma coisa, como é uma sobrescrita de método, eu utilizo aqui a palavrinha override. E aqui eu tenho a minha implementação que vai fazer com que o meu inimigo ele siga o meu personagem. Beleza? Simples assim, galera. Então, assim, dessa forma, eu estou fazendo com que a classe abstrata trabalhe em conjunto com a classe selada. E aí, por que eu defino esse método aqui, essa classe, como sendo uma classe selada? Como eu falei, essa aqui é a classe dos meus inimigos padrões do meu jogo, é o Simple Enemy. Então, eu não vou ter outra classe no meu jogo que vá herdar dessa minha classe Simple Enemy. Não é necessário ter uma classe que herde dessa classe. Então, sendo assim, eu posso definir essa classe como sendo selada. E aí, como a gente viu na aula de classes sobre classes seladas, as classes seladas elas não possuem todas as características de uma classe abstrata. Perdão, elas não possuem todas as características de uma classe normal. Sendo assim, o carregamento de uma classe selada é mais rápido do que o carregamento de uma classe normal. Então isso aí acaba gerando uma otimização em tempo de execução, porque as classes seladas elas são chamadas mais rapidamente do que uma classe normal. Então dessa forma aí eu vou ter uma otimização em tempo de execução, né? Então as nossas classes seladas, eu recomendo bastante que você utilize elas caso você tenha certeza que a sua classe não vai ser herdada por outro script, que é o meu caso aqui da minha classe Simple Enemy. Ela não vai ser herdada por outro script, então por isso que eu defini ela como sendo uma classe selada. E aí, como eu falei, eu vou ter uma otimização no meu jogo. Obviamente que aqui, como é um jogo pequeno, tá? Poucos scripts e tudo mais, eu não vou ter uma otimização tão significante assim, porque a diferença aí na chamada das classes seladas e de uma classe normal é bem pequena, são de milésimos de segundos. Então no jogo aqui em questão não vai fazer tanta diferença assim, mas óbvio, se você tem uma aplicação grande, um jogo grande com muitos scripts, vai fazer toda a diferença. Então é mais uma maneira que a gente tem de otimizar os nossos jogos e aplicações, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal, e é isso aí, valeu, até a próxima, fui!